Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou fazer mais uma aula com vocês aí a respeito da segunda lei de Newton, tá certo? Princípio fundamental da dinâmica, tá? E hoje eu vou fazer uma aula mais falando aí a respeito das polias, tá certo? Mas antes da gente fazer uma aula de polias, eu queria dar mais um exemplo para vocês a respeito de blocos, tá? Então vamos supor aqui um homem. Ele está puxando aqui dois carrinhos de mercado, tá? Carrinhos de compra. O carrinho B tem uma massa de 80 quilos, o carrinho A tem uma massa de 160 quilos, tá certo? O... Aqui no caso, eu quero saber, vamos dizer que esse homem aí esteja acelerando esse conjunto com 2 metros por segundo ao quadrado. Aí eu quero determinar aí o valor da força, o valor da tração aqui no fio. Pessoal, primeiramente, tá, gente, uma coisa muito importante para vocês é vocês colocarem todas as forças que estão atuando aí no sistema, tá certo? Aqui o bloco B, nós teríamos aqui o peso de B, né, e a normal de B. Aqui o bloco A, eu teria, né, o peso de a normal de A. Como eu estou considerando uma superfície horizontal, essas duas forças elas assumem valores iguais, então uma acaba sendo anulada pela outra. Então o que vai me interessar, gente, são as forças horizontais. Que forças são essas? A força que o homem está aplicando, essa daqui, tá, ó, a força F. E aqui no fio, gente, nós temos aqui, ó, tração do fio para lá, que está puxando o B, e o B ao mesmo tempo, né, ele exerce uma certa resistência aí, né, ó, a esse movimento. Então também eu tenho tração aqui, ó, no A, tá certo? Então tenho força aqui de tração aqui nos dois lados aí, tá ok? Pessoal, pensando aí na segunda lei de Newton, eu poderia fazer o seguinte, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Qual seria a força resultante aqui desse sistema, tal? Uma força vai anulando a outra, tá? Então, ó, a força resultante que eu vou ter, considerando que essa daqui é uma superfície sem atrito, a força resultante seria a força F. Essa força, ela puxa quais blocos? Puxa os dois blocos, ó. Puxa o bloco A, puxa o bloco B, tá certo? Então você pega, ó, a massa dos dois, eu vou somar, então vai ficar 160 mais 80 vezes a aceleração aí, que vale 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então, aqui eu vou ter 240 vezes 2, ó. A minha força resultante, né, a força que o homem está aplicando ali, ó, uma força de 480 newtons. Tá certo? Então a força F a gente já determinou. Aí ele quer saber qual é o valor da tração. O que eu aconselho vocês, gente, é a gente pensar aqui em termos dos bloquinhos separados, tá, gente? Então, ó, se eu pensar aqui no bloco B, eu vou desconsiderar aqui a normal e o peso, tá, gente? Eu vou considerar só as forças horizontais, porque as forças verticais, elas estão sendo anuladas, tá? Então aqui, ó, bloco B eu vou ter apenas a tração. E no bloco A, eu vou ter a tração e vou ter, ó, força F, ó. Força F aqui para frente, não é isso?
Então, ó, vamos pensar separado, tá, gente? Vamos pensar aí, ó, apenas no bloco B. Eu vou aplicar aqui, ó, segundo a lei de Newton, só para o bloco B. Então, quem é a força resultante aqui, ó? É a atração. Como eu estou pensando apenas no bloco B, gente, então eu vou colocar massa de B vezes aceleração, tá certo? Então, ó, o bloco B tem uma massa de 80 quilos, a aceleração vale 2, então eu teria uma atração de 160 newtons, tá ok? Aí, ó, tração de 160 newtons. Mas se eu quisesse determinar aqui pelo bloco A, gente, daria também? Vamos ver aí como é que fica? Agora eu vou fazer pensando no bloco A, tá, gente? Então, a força resultante do bloco A, gente, agora o bloco A eu tenho duas forças, tá? Então tem que colocar as duas. Então ficaria F menos T é igual a massa de A vezes a aceleração. O F a gente já determinou aqui, ó, vale 480 newtons. Massa de A, 160 quilos, né? Aceleração 2. Então, ou seja, ficaria 480 menos 320. Então, a tração, 160 newtons. Ok? Ou seja, pessoal, tanto faz, tá, gente? Tanto faz você utilizar o bloco A ou o bloco B, você chega aí na mesma resposta. Precisa fazer as duas contas? Não tem necessidade de fazer as duas contas, tá, gente? Uma conta só você já encontra o valor, tá certo? A não ser que você queira, deixa eu ver se tá certo mesmo, né? Deixa eu justificar aqui, deixa eu verificar se tá certo, não. Aí você faz só para verificar, tá bom? Mas é isso daí. Vamos falar de polias agora, gente. Pessoal, polias eu vou falar primeiro da máquina de Fletcher, depois eu vou falar da máquina de Atwood, ok? Pessoal, basicamente essas duas máquinas aqui, elas têm a mesma finalidade, tá, gente? A ideia delas, vamos dizer, seria acelerar de uma maneira menos intensa esses objetos aí, tá certo? Então vamos supor, se você solta o objeto, ele vai cair com a aceleração da gravidade. A partir do momento que você coloca, por exemplo, né, ó, um objeto pendurado aqui e outro objeto aqui, ó, esse objeto que está em cima do plano, ele vai segurar esse objeto aqui na sua aceleração. Tá? Então, vamos dizer, nós vamos ter aí objetos com acelerações menores, tá certo? Facilitando uma medição, tá? Então, bem dizer, tanto uma máquina, tanto a outra. A máquina de Atwood também, como você tem, se você deixar esse objeto A cair livremente, ele vai cair com a aceleração da gravidade. Se você coloca um contrapeso, vamos dizer assim, né, tá, ele vai acelerar de uma maneira menos intensa, tá ok? Como é que fica aqui as forças aqui, né, gente? Pessoal, normalmente o exercício ele vai falar para vocês, né? Nós temos uma polia, né? Polia é isso daqui, tá, gente? Que muita gente chama aí de roldana, né? Tá certo? Muitas vezes ela vai falar assim para vocês uma polia ideal. O que é uma polia ideal? É uma polia que não entra aí na conta, tá certo? Você não vai precisar analisar as forças que estão atuando aqui, tá? Então ela não vai ter atrito, ela não vai interferir no movimento absolutamente de maneira nenhuma. Pessoal, o que a gente percebe? Se você tem aqui um determinado objeto, a polia ela vai ser responsável por uma alteração no sentido. Tá, ó. Se você tem aqui uma tração aqui para baixo, vamos dizer assim, né? Ó, ok? Aqui, ó,
essa tração vai estar na horizontal. Então vamos dizer, a apolia ela vai ser responsável aí por alterar o sentido do movimento, tá ok? Tanto faz aqui, tanto aqui também, né? Tá? Vamos imaginar essa seguinte situação, tá, gente? Você tem aqui os dois corpos, tá? Você tem aqui, ó, peso de A e você tem aqui o peso de B, tá? Aqui para cima nós temos tração, tá? E como nós temos aqui, gente, ó, o mesmo fio, que é o fio que está dando volta aqui nessa polia, então eu vou ter aqui a tração aqui também, ó. Tração aqui no outro lado aqui também, tá certo? Então, as forças que nós temos aqui, ó, são essas aqui, certo? Aqui, ó, essa polia ela tá pendurada, né? Ela tá presa ali, o seu centro, né? Tá preso ao teto. Então vamos dizer, você teria aqui também, ó, uma tração aqui na, na polia aqui, só que como é um fio diferente, tá, gente? Eu vou chamar de, vamos diferenciar aqui, eu vou chamar de T1, essa daqui desse fio, e aqui eu vou chamar de T2, tá? Ela tá atuando aqui também, ó. Tá? Aqui na polia também, ó. A gente teria aqui, ó, tração para cá, tração para cá, ó, tá? Só que é o mesmo T1 aqui, ó. Tá? Então olha só quantos vetores a gente pode colocar aí nessa situação. É difícil a gente representar tudo aqui, né, gente? Fica meio carregado o desenho, fica meio sujo aí, né? Mas aí, ó, da mesma maneira que eu fiz ali com os blocos, a gente pode também pensar em um sistema de forças isolando todos os corpos, tal. Então, ó, por exemplo, eu vou colocar as forças que estão atuando no bloco A. Então ficaria, ó, peso de A e a tração que eu estou chamando aqui de T1, tá ok? Então no bloco A, só essas forças aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor aqui para não confundir. Aqui na rodana, pessoal, ó, então eu vou ter aqui, ó, o T2 para cima e vou ter T1 aqui para baixo, ó. Tá certo? E no bloco B? Peso de B e tração T1 aqui para cima. Então, ó, o sistema de forças ficaria dessa maneira aqui, ó. Vamos dizer, gente, que eu queira determinar a aceleração que esses corpos vão adquirir. Corpo A e corpo B, gente, vai ter aceleração, a mesma aceleração, tá certo? Porque eles estão ligados pelo cabo. Só que é lógico, tá, gente? Enquanto o A vai ter uma aceleração de descida, vamos supor aqui que o A é um corpo mais pesado do que o B, então enquanto o A vai descer, o B vai subir. Então vai ter a mesma aceleração, só que sentidos opostos, tá? Vamos pensar aqui na resultante, tá? Ó, segunda lei de Newton. Se eu for pensar no bloco A, ó, eu vou fazer a resultante para os dois blocos, tá? Então, ó, para o bloco A, como é que ficaria a resultante? Peso de A menos tração é igual a massa de A vezes a aceleração, certo? A minha resultante seria uma força menos a outra. Aí a massa vezes a aceleração é só colocar, tá? Massa de A vezes a aceleração. Para o bloco B, o B está subindo, tá, gente? Então essa força aqui, ó, é maior do que essa, tá ok? Então vou ter aí, ó, tração. Vou colocar tração 1, né, que eu coloquei aqui, né? T1. Então tração 1 menos peso de B é igual a massa de B, agora eu estou analisando o bloco B, então, vezes a aceleração. Isso daqui, gente, eu posso somar essas equações aqui, ó. Aí vai ficar o quê, ó? A minha tração, ó, tração menos tração, cancela. Então vai ficar PA menos PB
é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. O que vem a ser o PA? Não é massa de A vezes a gravidade, ó? E o PB não é massa de B vezes a gravidade? Então o que eu posso fazer, gente? Ó, eu posso colocar o G em evidência, certo? Coloco o G em evidência e acho o valor da aceleração da seguinte maneira. Ó. Então a minha aceleração vai ser, ó, colocando o G em evidência, massa de A menos massa de B, e passa dividindo, ó, massa de A mais massa de B. Então eu poderia calcular a aceleração com essa fórmula, tá, gente? Na realidade, tá, gente, não seria uma fórmula isso daqui, tá? Só está demonstrando aqui que você pode chegar aí ao valor da aceleração utilizando, né, essa equaçãozinha aí. Mas no exercício você vai ter valores, tá, gente? Então, né, não teria necessidade. A não ser que o exercício fosse um exercício assim, vamos dizer, meio teórico, que ele não colocasse valores e falasse para vocês qual é a aceleração do corpo A. Se não tivesse valores nenhum, o jeito de fazer seria esse. Aí, qual que seria a resposta? É essa daqui, ó. Aceleração do corpo A vai ser a gravidade, né? Vezes massa de A menos massa de B, dividido por massa de A mais massa de B. Tá bom? Aí, vamos supor, eu quero determinar aí o valor da tração, certo? Aí eu teria que substituir em alguma das equações aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa equação aqui. T1 menos PB é igual a massa de B vezes a aceleração. Só que aí você já tem o valor da aceleração, né? Você já tem a aceleração. Aí você iria substituir. Tá? Então T1 seria igual a massa de B vezes a aceleração, tá? Ó, que no caso seria essa daqui, ó. G massa de A menos massa de B dividido por massa de A mais massa de B. Tá? E tudo isso aqui ainda, ó, deixa eu pôr mais para cá. Mais o peso de B, tá, gente? Que eu tirei aqui o peso de B aqui, ó. Mais o peso de B. E aí você ia substituir massa de B, o peso de B aqui por massa de B vezes a gravidade, né? Já ia poder colocar em evidência, enfim, tá? A gente iria chegar nisso daqui, ó. Tração, duas massa de A, massa de B vezes G, dividido por massa de A mais a massa de B. Tá ok? Então vamos dizer, você teria aqui uma equação, tá? Tem que trabalhar aí a matemática aqui, tá, gente? Ir fazendo distributiva, colocando em evidência, você chega aqui nesse valor, tá certo? Então, tá aí, ó. Ó. Pessoal, agora deixar aí os exemplos, né? Ok? E vamos falar um pouquinho de como funcionam essas polias aí, tá certo? Primeiramente, pessoal, eu tenho aqui uma polia móvel. O que uma polia móvel faz, tá? Como o próprio nome diz, tá, gente? É uma polia que durante o seu movimento, ela também se movimenta, tá certo? Então vamos supor, essa pessoa aqui, ó, ela tá utilizando uma polia móvel. Conforme ela vai puxando a corda, gente, essa polia vai subindo, tá certo? Então, ó, vamos dizer que esse objeto aqui tem um peso de 1000 newtons, tá? Um exemplo.
que vai acontecer? Você vai ter uma tração de 1000 newtons aqui, ó, no pé da polia aqui, tá? Eu vou colocar só nesse sentido aqui, tá, gente? Só para a gente entender aqui a polia. Então vai ter 1000 newtons para baixo. Esse 1000 newtons, gente, ele está dividido em duas cordas, ó. Então ficaria aqui, ó, 500 newtons para cada lado da corda. Então, ou seja, esse homem aqui, ó, ele tem que fazer uma força apenas metade desse peso para conseguir levantar esse objeto lá em cima. Tá ok? Então, as polias elas são utilizadas aí para facilitar o movimento, né? Ó, dividir forças e tudo mais. Tá? Então, a polia móvel ela vai dividir essas forças aí. Vamos supor esse segundo arranjo aqui, ó, tá? Você vê que aqui o homem estava puxando a corda para cima, né? Aqui ele está puxando a corda para baixo. Então o que acontece? Ó? Você tem aqui, vamos supor o mesmo exemplo, ó, 1000 newtons o corpo. Aqui na parte de baixo da polia também vai ter esses 1000 newtons, ok? Vai dividir 500 newtons para cá, 500 newtons para cá, tá? Essa daqui, gente, é uma polia que nós chamamos de polia fixa, tá? Ó. Como eu sei que ela é uma polia fixa, ó, o meio dela ó, tá preso ao teto, tá, gente? Então aqui tá indicando aqui um teto, uma parede e tal. O meio dela tá fixo, ó, tá preso, tá? Gente, polia fixa, ela não divide forças, tá, gente? Ela só vai inverter o sentido do movimento. Então, ou seja, não é mais fácil o homem puxar a corda dessa maneira aqui, ó, do que puxar a corda assim, né? Ó. Aqui, gente, ele pode até apoiar uma parte do seu peso na corda. Então vai ficar mais fácil para ele ó, fazer, erguer esse objeto ó, do que fazer esse procedimento. A força que ele tem que fazer é exatamente a mesma, tá, gente? A força que o homem faz aqui, ó, são os 500 newtons, tá? E aqui também, ó, a força que ele tem que fazer aqui para erguer esse objeto aqui, ó, 500 newtons, certo? Mas aqui, ó, ele pode, vamos dizer entre aspas aí, né, se pendurar na corda, né? Ele colocar o próprio peso do corpo dele para ajudar o movimento. Aqui ele já não pode fazer isso, tá? Então, o que a polia fixa faz, gente? Ela inverte o sentido do movimento, ó. Então, ó, aqui a força, vamos dizer, ele teria que fazer uma força para cima, ó, passou por ela, ele vai ter que fazer uma força para baixo, para conseguir puxar. Tá certo? Então, dessa maneira aí que a polia vai atuar. Aí vamos supor uma outra situação, tá, gente? Ó, aqui agora uma talha exponencial que nós falamos. Vamos dizer que esse objeto aqui, gente, ó, bem pesadão, tem um peso aí de 2000 newtons. Gente, ó, 2000 newtons, vamos pensar aí na gravidade, né? Ó. Se eu dividir por 10 da gravidade, vai dar 200 quilos esse objeto, tá certo? Então ele tem uma massa de 200 quilos. Pessoal, vamos fazer mesma situação, tá? Ó. 2000 newtons chega aqui. Isso daqui é uma polia móvel, tá, gente? Essa é móvel, essa é móvel, essa também, ó. A única fixa que tem é essa daqui de cima, ó. Essas aqui, gente, conforme vai puxando o objeto, uma vai aproximando da outra. Elas vão subindo, chegam lá em cima, tá ok? Então, ó, 2000 newtons. Polia móvel divide forças. Então, eu teria 1000 newtons para cá, 1000 newtons do lado de cá. Aí, pessoal, olha lá. Deixa eu pôr de outra cor aqui para não confundir. Tá chegando 1000 newtons nessa polia. Também é uma polia móvel. Ó. Vai ficar ó, 500 newtons para cá, 500 newtons para cá. Vamos mudar a cor aqui.
Tá chegando 500 newtons nessa daqui, ó. Vai ficar 250 newtons para cá. 200, faltou o fio aqui, né? 250 newtons para cá. Tá, ó, tem um fiozinho aqui, tá, gente? Ó. Eu não coloquei aqui, mas tem um fiozinho aqui, tá bom? Então, gente, 250 newtons, ele vai fazer, é a força que ele tem que fazer para erguer esse objeto aí, ó. Tá? Ou seja, pessoal, um objeto de 200 quilos, ele vai fazer uma força como se fosse um objeto de 25 quilos, tal. Vai conseguir levantar esse objeto? Vai, né, gente? Vai. Ele vai fazer uma força bem menor, tá certo? Então isso daqui chama talha exponencial. Ela diminui a força, tá, gente? E você consegue erguer objetos bem pesados, né? Você consegue erguer fazendo uma força bem pequena aí, tá ok? Pessoal, vamos para um exemplinho? Não, um exemplo de um exercício aí. Vamos supor que a gente tem esse objeto aqui, né? Ó, ele em cima de uma superfície sem atrito e ele está em contato aqui, ó, através de um fio a esse corpo B. Vamos colocar as forças aí, ó. Peso de B, tração, aqui, ó, tração, tá? Eu vou colocar de outra cor aqui, gente, porque essas forças aqui a gente não vai utilizar, tá? Ó. Essas forças elas estão sendo anuladas aí, tá, gente? Peso de A, normal de A, tá certo? Então as forças que interessam pra gente é as forças que tá tendo movimento. O que vai acontecer? Esse objeto vai descer, esse objeto A vai vir para cá. Então esse daqui vai ter uma aceleração para baixo, esse daqui vai ter uma aceleração para a direita, tá certo? Pessoal, se eu for pensar nas forças nos blocos de uma maneira isolada, gente, como é que ficaria aqui, ó? Tração aqui no A. Aqui na minha polia vai ter tração também. Certo? Só que a polia, né, gente, ela, como eu comentei com vocês, ela sendo uma polia ideal, né, a gente nem se preocupa de colocar um sistema de forças para ela, tá? Então, ó, o que interessa para a gente vai ser o bloco B e o bloco A, tá certo? Aqui também tem, né, gente, a normal aqui, mas essa normal do A e o peso de A, uma anula a outra, tá certo? Então, ó, vamos pensar na resultante. Ó. Eu tenho que a massa de A vale 18 quilos, a massa de B 2 quilos e a gravidade 10. Ó. Então, ó, resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu pensar a resultante para o bloco A, gente, qual que seria a resultante para o bloco A? Essa anula essa, então vou ter só essa daqui. Ó. Então, tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Se eu pensar para o bloco B, gente, peso de B, tá, gente? Essa daqui, ó, como não tem atrito, tá, gente? Mesmo que ele é um corpo leve, né, mais leve do que o corpo A, mas como o corpo A ele está numa superfície sem atrito, ele não vai conseguir segurar a força do peso de B. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma força na superfície. Imagine você tentando fazer um cabo de guerra e você numa superfície de gelo, por exemplo, tal. Você não vai conseguir exercer uma força, tá? Então, às vezes, até uma criança consegue te puxar aí na superfície de gelo. Por quê? Porque você não consegue grudar o pé no chão para você ter um atrito suficiente para segurar esse corpo aí, tá bom? Então aqui, gente, o peso de B, ele vai puxar o bloco A para cá, tá? Então, ó, para o bloco B, ó, eu vou fazer peso de B menos a tração é igual a massa de B
vezes a aceleração. Vamos passar um traço aqui. Cancela aqui, né, gente? Ó. Cancela a tração. Então vai ficar só o peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Tá, ó. Pode somar as duas massas aí, ó. Já vamos colocar aqui, né, gente? Peso de B. Bom, vamos lá, vai. Massa de A, 18 quilos. Massa de B, 2 quilos. O peso de B, gente, o que é o peso de B? Massa vezes gravidade, ó. Então, o peso de B seria 20 newtons, né? Ó. Aqui também vai dar 20. Então, a aceleração desse sistema seria uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Lembra que eu tinha comentado com vocês, né? Ó, o intuito da máquina de Fletcher e a máquina de Atwood seria exatamente eu ter acelerações menores capazes de serem medidas, né? Então vamos dizer, se você deixa esse corpo cair, ele iria cair com aceleração 10. Olha só com que aceleração que ele cai, né? 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então seria muito mais fácil de fazer essa medição aí, tá certo? Vamos dizer que eu queira determinar a tração da maneira que eu falei para vocês, tá, gente? Tanto faz você utilizar essa equação ou essa, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Eu vou utilizar essa primeira aqui, que está mais fácil, né, gente? Tração, massa de A vezes aceleração. Então, a massa de A vale 18 quilos, a aceleração vale 1, então a minha tração seria uma tração aí de 18 newtons aí. Certo, turminha? Ok? Finalizando a nossa aula, tá, gente? Espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas aí a respeito dos blocos e tenham aprendido o conceito aí de polias, tá, gente? Polias aí, uma matéria assim, tranquilo, tá, gente? Uma matéria assim, não é difícil de fazer, tá? Eu só aconselho vocês a resolverem esses exercícios aí com o sistema dessa maneira, tá? Por quê, gente? Porque depois vai entrar outras forças aí, e aí, se você sabe resolver com o sistema, vai ficar mais fácil aí para você compreender. Ok, gente? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula aí, pessoal. Abração a todos aí. Tchau, tchau.